Sabe aquela sensação ao pagar por alguma coisa de que tem algo errado? Aquela pulguinha atrás da orelha perguntando se o preço é justo ou se é pura malandragem? Pois é, essa linha, que às vezes é bem fininha, entre um bom negócio e uma exploração, é exatamente o que a gente vai investigar hoje. Vamos começar com uma cena que talvez seja familiar para muita gente. A pessoa abre o aplicativo, querendo ir para casa, e dá de cara com aquela notificação: o preço da viagem está 5 vezes mais alto. É o famoso e para muitos infame preço dinâmico. E olha, quando se fala em preço dinâmico, um nome vem à mente na hora: Uber. Então, vamos usar o modelo deles como nosso grande estudo de caso para tentar entender a psicologia por trás desses preços que para tanta gente parecem simplesmente injustos. Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina só a tarifa normal da viagem. Agora, multiplica por 10. Esse número não é só um exemplo, não. É o tipo de aumento que pode acontecer e o choque é imediato. Mas, afinal, o que é esse tal de preço dinâmico? Bem, no papel, a ideia é até que simples. É um algoritmo que responde automaticamente. Tem muito mais gente querendo carro do que motorista na rua, o preço sobe. Pelo menos, essa é a explicação oficial. Agora, para ser justo, vamos olhar para o outro lado da moeda. A Uber, claro, tem uma justificativa bem clara para esse sistema. Eles dizem que é uma questão de pura lógica econômica. E a essência do argumento é essa aqui. O problema? Um desequilíbrio. A solução? O preço mais alto funciona como um incentivo, um imã. A ideia é que, ao ver que as tarifas estão melhores, mais motoristas que estavam em casa decidam ligar o aplicativo e sair da rua, equilibrando a oferta e a demanda. E essa defesa vai longe, viu? O ex-CEO da Uber, Travis Kalanick, chegou a enquadrar isso quase como um serviço público. A ideia de que, numa emergência, é justamente o preço dinâmico que garante que alguém vai conseguir uma carona. É uma afirmação bem forte, né? Mas, como em toda a boa história, a versão oficial talvez não conte tudo. Essa lógica econômica que parece tão redondinha na superfície começa a apresentar umas rachaduras quando a gente cava um pouco mais fundo. E aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão. Essa teoria toda do incentivo para motoristas, ela realmente para em pé na prática? Vamos ver o que os críticos têm a dizer. As críticas não são poucas. Primeiro, a falta de transparência. A fórmula do preço é uma caixa preta. Segundo, a lógica do incentivo é meio furada. O motorista não brota do chão só porque o preço subiu. E a maior questão de todas: se o sistema é tão bom em equilibrar as coisas, por que às vezes os preços ficam lá no teto por tanto tempo? Isso levanta a suspeita de que a eficiência talvez não seja o único objetivo. E a crítica mais séria vai para o campo da ética. Durante o furacão Sandy em Nova York, a Uber foi acusada de se aproveitar da crise de exploração mesmo. A polêmica foi tão grande que o Estado teve que intervir e forçou a empresa a mudar de postura. Toda essa controvérsia da Uber nos leva a uma questão ainda maior, porque isso não é um caso isolado. O que acontece quando uma prática de preço que no começo todo mundo acha um absurdo começa a se espalhar? Vamos entender esse processo fascinante de como o injusto acaba virando o novo normal. O ponto de partida é este: ser o primeiro a quebrar uma norma de preço geralmente tem um custo alto. A empresa pioneira normalmente leva toda a carga da revolta do público. A história está cheia desses casos. O banco First Chicago levou uma surra da opinião pública quando tentou criar uma taxa nova. E um dos casos mais famosos, o CEO da Coca-Cola, que foi forçado a renunciar depois de só sugerir que as máquinas de refri poderiam aumentar o preço em dias quentes. A reação foi imediata e implacável. Mas aqui é que acontece a virada psicológica. Quando a concorrência começa a copiar a mesma prática, aquela indignação inicial vai se diluindo. O que era um ato de coragem ou de abuso de uma empresa só vira o padrão do setor. E aos poucos, uma nova expectativa se forma. E o que era injusto se torna apenas o preço. A indústria aérea é o exemplo perfeito disso. Alguém se lembra de quando começaram a cobrar pela bagagem despachada? Foi um escândalo. Mas aí, uma empresa fez, depois a outra, e hoje é só mais uma linha na conta, parte do custo de voar. Isso pode chegar a extremos, viu? A Ryanair, por exemplo, cobra até 80 euros de quem deixa para fazer o check-in no aeroporto. Coisa que anos atrás seria impensável, mas que hoje faz parte do modelo de negócio deles. Então, o que tudo isso nos diz? Chegamos ao coração da coisa. No final das contas, tudo se resume à percepção de justiça e como isso afeta para valer a reputação de uma marca. A grande lição aqui é que preço não é só um número, é uma forma de comunicação. Ele diz algo sobre a marca.
E o jeito que as pessoas interpretam essa mensagem pode construir ou destruir a confiança. E isso acontece porque, psicologicamente, a gente é programado para valorizar o que é justo. Não é só sobre economizar dinheiro, é sobre sentir que não estamos sendo feitos de bobos. Qualquer coisa que pareça egoísmo, especialmente na hora de pagar, é levada muito a sério. Isso nos deixa com algumas perguntas para refletir. E talvez a melhor pessoa para responder seja quem está do outro lado do volante. Na próxima viagem por aplicativo, quem sabe não vale a pena puxar uma conversa? A resposta de um motorista sobre a diferença entre um pico de demanda normal e uma crise de verdade na cidade pode revelar muito sobre a ética por trás do algoritmo. Afinal, onde é que a gente traça essa linha? E para fechar, um último ponto que fica no ar, baseado em alguns rumores que circulam por aí. Existem boatos não confirmados de que alguns aplicativos poderiam cobrar mais de quem está com a bateria do celular quase no fim, partindo do princípio que essa pessoa está mais desesperada. Verdade ou não, isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Que outros fatores invisíveis podem estar definindo o preço que a gente paga?